Muito boa tarde, este novo episódio do nosso podcast Vamos, já nem sabemos quem é que é para começar, já foi assim há tanto tempo que nós gravámos o último episódio, até acho que nós gravámos 2 seguidos num dia, por isso já lá vai quase um mês ou mais de que nos juntámos aqui para gravar. Entretanto aconteceu muita coisa, a Páscoa, a Páscoa do Senhor, e este ano celebrado também de uma forma um bocadinho diferente na própria Páscoa do Papa Francisco. Por isso parece que já estamos um bocadinho descontextualizados. Nós, à hora precisa que estamos a gravar, estamos a ver também aqui no canal do Vaticano os cardeais a fazerem o seu juramento para a entrada do conclave e para o início da eleição para o novo Papa. Deus já sabe quem é. Nós ainda não sabemos, mas também só temos de saber no tempo certo, não temos que viver ansiosos nem nervosos. Por isso hoje vamos falar, se calhar, sobretudo um bocadinho fazendo a memória do Papa Francisco, não como uma avaliação académica de Francisco ou expertos, não é? Ou experts. Isso mas já há muita coisa na televisão a fazer análise e muitas coisas políticas e muito em todo o sentido. No fundo é só a nossa experiência face ao Papa Francisco e pronto, e também para quem nos ouve aqui da paróquia, partilhar um bocadinho daquilo que, sobretudo, que é que nos pode ajudar a edificar, não é? E a construir a partir daquilo que foi um pontífice que passou, não é? Um Papa. Sim, exatamente. Por isso é mais do que uma avaliação assim mais abrangente, é um bocadinho um testemunho de algumas coisas que nos recorda assim a vida e a missão do Papa Francisco. Até ainda para mais que ele também passou aqui pelas nossas ruelas, pelo bairro onde vivemos, por isso também deixou uma marca pessoal. Mas até lá, queres fazer assim também um bocadinho o resumo? Não é preciso fazeres aqui uma confissão pública do que aconteceu neste tempo da Páscoa, mas queres recordar assim uma outra coisa que marcou este tempo, além da morte do Papa Francisco e até mesmo o seu funeral, as suas cerimónias fúnebres, e também agora o início do conclave, com certeza que é uma experiência de igreja muito, muito forte, muito vibrante. É a primeira vez que tu, como padre, vives uma coisa destas, não é? É verdade. Pronto, a mim já é a 3ª vez, já estou a ficar muito velho, mas... a 3ª, pois é. Mas pronto, mas assim aqui na vida paroquial e na vida assim mais pessoal, assim alguma coisa que queiras deixar aqui também assim no nosso diário assim de presbiteral aqui do nosso podcast? Bem, sobretudo aquilo que temos para dizer foi sobretudo aquilo que foi a parte da passagem do Papa Francisco, que foi isso que nós vivemos. Agora o conclave está a começar neste instante, enquanto estamos a gravar, mas o que foi, acho que uma grande união de oração. Naquela semana toda houve imensas iniciativas de rezar pelo Papa, seja ao nível do patriarcado, seja ao nível da paróquia, que logo no dia tivemos um coro gigante, que quase com os mesmos membros que tivemos para a Páscoa e com a imensa gente. Tinha sido no dia anterior, a Páscoa, por isso... Portanto foi só uma continuação, mais um dia de celebração assim mais composta, grande. E depois... Estive ontem na equipa de casais e estavam a dizer, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu fui à missa 5 dias seguidos. E foi tão bom. E ele estava a contar da quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Não foi missa, mas foi celebrações grandes, não é? Fortes. E foi. Desculpa, interrompido. Não, sim, mas foi isso. Foi essas celebrações todas seguidas, já depois da Páscoa. Continuámos com o mesmo espírito de igreja e paróquia, mesmo na 8ª Pascal. Que às vezes é uma daquelas coisas que celebramos muito a Páscoa, depois chega a 8ª Pascal e tudo dispersa. Sim. E neste caso, com a passagem do Papa Francisco, acabou por ser também isso a não acontecer. Portanto, vivemos também a 8ª num espírito verdadeiramente pascal também, de passagem. Sim. Portanto, foi, seja com a comunidade inglesa logo na segunda-feira, inglesa não, desculpa, em portuguesa, portanto, a paróquia aqui na Igreja Matriz, seja depois... Na quinta-feira houve também a mesma coisa. Sim, porque não havia na quarta, porque na quarta-feira temos o dia do jubileu, cá, todas as semanas, por isso foi adiado para quinta. Portanto, com a paróquia do Estoril, que acho que estava a organizar um terço com as famílias nessa semana, também houve
uma oração especial, claro, pelo Papa, que tinha partido. Seja também no Patriarcado, que também houve uma missa às 9 da noite, logo na segunda-feira, se não me engano. Sim. Foi uma data de coisas a acontecer e a manter esse mesmo espírito. E claro, as orações todas que fazíamos na missa pelo Papa, que é próprio, porque o Papa é o nosso... a pessoa que cria a unidade da Igreja e, portanto, quando perdemos um pai espiritual também nos unimos à volta dele a rezar. E bem, portanto, foi uma semana diferente, uma oitava diferente. Mas sim. Mas queria também alargar esse testemunho, que foi exatamente o mesmo, não é? De repente estamos a celebrar mesmo a Páscoa, como tu disseste, não é? E isso ajudou-nos também a... Eu tivemos, não é? Vários funerais também nesses dias, e às vezes nós falarmos só da Páscoa de Jesus, não é? Só entre aspas, não é? Mas para as pessoas que habitualmente não têm assim uma vida religiosa, uma vida litúrgica assim tão natural, o podermos usar o episódio, né, da Páscoa do Papa Francisco, julgo que me ajudou bastante depois também na forma como procurava acompanhar, acolher, não é, e guiar as famílias nesse momento também da passagem da Páscoa dos seus. Por isso foi assim uma Páscoa muito intensa. Ou seja, não foi, a Páscoa é sempre boa, não é? É sempre ótima, e este ano até as celebrações tivemos assim um bocadinho mais de assim, um upgradezinho, não é? Não só de número de participantes, como número também de efetivos, não é? Colaborar e ajudar nas coisas, é bom, ou seja, e é para continuarmos a caminhar e continuarmos a crescer. Mas depois também nessa oitava pascal, ser marcada também pela Páscoa do Papa, ajudou também outras famílias e outras pessoas a perceber logo desde o princípio e a viver desde logo do princípio esta, se quisermos, esta gravitas, não é? esta seriedade, esta importância da Páscoa de Jesus, não como um momento parado no tempo, mas naquilo que é a nossa vida em todos os momentos. Pronto, e agora estamos no mês de maio, por isso mês de maio marcado sobretudo pelos sacramentos, não é? Já Sim. Começou a época dos batizados, dos casamentos, começou a época também das primeiras comunhões e primeiras confissões antes, por isso são mais atividades, e atividades festivas e atividades também marcantes na vida de uma pessoa, na caminhada cristã de uma pessoa, por isso é uma festa, mas já estamos aqui, não estamos bem em conclave, mas na nossa cabeça já estamos a começar um bocadinho a ponderar e a começar a preparar, não é, o próximo ano pastoral. Por isso, no final do mês de maio, princípios do mês de junho, já vamos começar a estruturar, por assim dizer, e a articular aquilo que há de ser o próximo ano pastoral. Por isso, isto é non-stop. Non-stop, sim. Mas pronto, mas já veio o sol, por isso também já temos uns dias maiores. Tivemos aquele apagão também para ajudar à festa na semana anterior. Foi ótimo. Por acaso foi um dia sem telemóvel. Sem telemóvel, sim, sem podermos sequer, nem sequer é a obrigação, sem podermos comunicar assim como habitualmente comunicamos, por isso a comunicação tinha que ser direta, e por isso foi um dia de muito maior silêncio. Deu para ler, eu li para aí um livro e meio naquele dia. Celebrei as 2 missas à tarde, assim, já semi-às escuras. Tu de manhã celebraste missa normal, tu tiveste um dia normalíssimo. Normalíssimo. Eu depois cheguei para Lisboa às 11 e pouco, cheguei ali à rotunda, à entrada de Cascais, onde está o Cascais, como é que é se chama o centro comercial que agora está... Cascais Vila? Cascais Vila, exatamente, na rotunda de Cascais Vila. Reparei que não havia semáforos, mas pensei, olha, acontece. E depois segui para Lisboa, percebi que a Lisboa, olha, também acontece, não há semáforos. Depois estaciono o carro, encontro-me lá com outros padres e vejo, olha, depois não há luz. E depois foi intermitente. Depois ainda havia rede de telefone, depois deixou de haver rede de telefone, e depois uns tinham, outros não, e nunca mais sabia quando é que era, mas na verdade foi muito bom. À noite é que depois tivemos uma grande incerteza, que tínhamos um encontro de padres de formação com um professor que vinha aqui a Caparide, e então eu pensei, olha, pelo sim ou pelo não, vou. O que é que eu perco? Janto com padres, estamos ali um bocadinho, o professor provavelmente não vem, mas pronto, se vier ao menos estamos lá 3. E de facto não veio, e então aí foi cancelado, mas não havia mesmo forma nem de marcar nem de desmarcar, porque estava tudo combinado. E quer dizer, não se sabia se viria ou não havia forma de confirmar ou desconfirmar. Mas foi um dia diferente, bom,
E lembrar, olha, antigamente éramos felizes, muitas vezes, não é? Eu vi miúdos a brincar na nossa rua. É. Miúdos e adolescentes, que às vezes os adolescentes já não têm pachorra para vir para a rua brincar, gostam de estar nos telemóveis e nos computadores, mas estavam todos contentes ali a fazer bom barulho, muito simpático, toda a gente na rua. E pronto, e depois, graças a Deus, como já estávamos assim em tempo de verão, quando veio a luz, foi basicamente quando começou a anoitecer. E pronto, foi um dia bem passado, a rezar, a ler, em silêncio, sem obrigações nenhumas. Eu também tinha aqui uma reunião à noite de equipa de casais, mas estava com pouca... Estava já na reserva, o carro já estava com o combustível na reserva, e eu pensei, eu nem sequer vou conseguir pôr combustível, depois vou para Lisboa e depois ainda paro ali a meio, por isso, olha, nem vou, que não deve haver. E pronto, e depois recebemos lá as mensagens já fora de tempo, quando começámos a ter rede, e a todos a combinar que já não havia reunião, mas pronto, foi adiado para esta semana. Pronto, e entretanto, enquanto estamos aqui a gravar, já estava aqui a receber uma mensagem a dizer que as portas do conclave já foram fechadas, já houve aquele extra omnes, não é? Todos os outros vão-se embora, que agora os cardeais vão decidir quem é que há de ser o próximo Santo Padre. E portanto, se calhar vamos começar com o tema de hoje. Sim, então se calhar parece que já há um bocadinho a despropósito, até porque quando for para o ar, porventura, em princípio é expectável que não haja ainda novo Papa, mas pode haver, ou seja, quando isto for para o ar, quando estiver online, já deverá ter havido para aí 3 votações, não é? Mas pronto, mas não somos saudosistas, mas queremos também agradecer e reconhecer na figura do Papa Francisco aquilo que foi o ministério de Petrino como serviço à Igreja nestes últimos 12 anos. E uma das coisas, assim, para ajudar-nos a arrumar as ideias e as palavras, e não estamos aqui só a divagar, vamos falar um bocadinho de 3 coisas, não é? Um documento, ou um texto, ou uma palavra, não é? Um gesto do Papa, e depois um desafio que a sua vida, que o seu ministério nos deixa. A lógica há de ser sempre na nossa perspectiva pessoal. Ou seja, nós não vamos dizer que o documento mais importante ou que o gesto mais decisivo para o mundo é este ou é aquele, mas naquilo que foi a nossa vida, naquilo que foi o nosso crescimento também espiritual e pastoral, qual é que é o pop-up, não é, de documento que nos chama a atenção. Queres começar tu? Sim, já agora só fazer um bocadinho de disclosure, que eu fiz batota. Porquê? Porque isto foi um exercício que fizemos numa das minhas equipas de casais, tal e qual. Portanto, então somos inspirados na tua equipa de casais. Neste caso, mas eles não ouvem o podcast, por isso estamos à vontade. Estes se calhar vão ouvir, porque eu vou dizer que, olha, vocês aparecem aqui, portanto têm de ouvir. Mas, então, essencialmente, um documento, começando por aí. O documento que eu selecionei do pontificado do Papa Francisco, selecionei-o por ser surpreendente para mim. Boa. E explico. Surpreendente para mim, acho que não foi só para mim, acho que foi para o mundo inteiro, mas para mim, de uma forma particular, que foi o Laudato Si. Foi surpreendente, e eu acho que a recepção do documento, ou seja, a forma como ele depois foi entrando na minha cabeça e no meu coração, foi também uma surpresa. Porque eu vou admitir, a primeira reação que eu tive a um documento em que ia falar sobre ecologia integral, sobre coisas relacionadas com o meio ambiente e outros assuntos que demais, foi de uma certa surpresa a pensar, então espera aí, estamos aqui a falar do ambiente, que acho que também foi a reação assim de algumas pessoas, porque a pessoa pensa, então, espera aí, então, o que é que isto aqui tem a ver com o nosso trabalho ou a nossa missão específica de anunciar Jesus Cristo? Foi assim a minha primeira reação quando me deparei com este documento do Laudato Si. Agora, foi muito falado, foi muito sublinhado por muita gente, muito boa. E claro que é incontornável quando toda a gente fala disso, nós também irmos lá ver, não é? Com um outro olhar, com outro interesse, que isto no fundo era um bocadinho a atitude, ainda antes de o ler propriamente. E quando fui ler propriamente o documento em si, tenho a dizer que houve muitas coisas muito surpreendentes pela positiva, que acho que tornaram assim um bocadinho o documento que eu queria sublinhar do Papa Francisco. As minhas reservas iniciais eram, espera aí, coisas do ambiente não é propriamente o âmbito direto daquilo que é a vida da Igreja. Tanto que a ciência hoje diz uma coisa
e daqui a 20 anos pode haver uma outra teoria que diz que afinal há outra explicação melhor para as coisas e que afinal não era bem assim. Ainda que agora possa parecer claríssimo e tudo mais. E a própria resposta pode ser completamente ao contrário. E a resposta pode ser completamente ao contrário. Portanto, eu pensei que isto poderia eventualmente ser um tiro no pé. Como, de facto, há algumas partes que acaba por, no fundo, dar assim, a perspectiva da cultura atual em alguns pontos no que diz respeito às mudanças climáticas. Para mim, isso foi a minha primeira reação. No entanto, o âmbito do documento não é a questão do ambiente em si, não é a questão do clima, é a questão, de facto, da ecologia integral, de, no fundo, perceber como tudo está interligado e como há tantas coisas que afetam a vida do homem e que, se nós as ignoramos, também o anúncio de Jesus Cristo acaba por ser, bem, não digo estéril, porque isso nunca é, mas digo muito mais difícil, com muito mais obstáculos que podemos estar a não olhar. Ou seja, estamos numa sociedade, como fala depois a Laudato Si, em que tantas vezes estamos tão focados no individualismo, no consumismo, numa lógica que já nem sequer paramos para pensar o que é que estamos aqui a fazer, qual é que é o propósito do homem, quando é que o homem se insere nesta criação toda que Deus fez. Sim, que fez como o homem como o ponto mais alto da criação e como administrador da criação, mas não obstante, para ser isso, administrador, não ser escravo daquilo que são as necessidades que ele próprio cria. E isso tenho a dizer que acho que foi como uma espécie de tiro de artilharia para nos pôr a pensar um bocadinho de, espera aí, que é verdade que temos o essencial e que de facto é isso, é anunciar a salvação que vem de Jesus, mas também precisamos de lembrar que há muitas circunstâncias à volta e muitas coisas do ambiente onde se está a viver que afetam bastante e que às vezes podemos estar escravos de tanta coisa sem nos dar conta. Portanto, para mim eu acho que foi assim a primeira grande surpresa, e como admiti há pouco, inicialmente com um bocadinho de reservas, mas depois percebendo mais essa intuição de fundo de que temos de ter noção de que tudo afeta tudo, não é? Tudo está interligado e que às vezes podemos estar numa lógica que, sem nos apercebermos, estamos a ser escravos. E pronto, e a justa forma de relação com a criação do homem é importante também para o viver, e que no fundo também isto aqui creio que é uma boa contribuição para pelo menos eu pensar melhor esta ecologia integral que o Papa nos propõe. Muito bem. Pá, Nuno, pensou em algum documento? Pensei, assim, à primeira, quando propuseste assim um bocadinho este esquema para esta conversa, eu lembrava-me sobretudo daquelas homilias de Santa Marta na altura do confinamento, da pandemia, e a forma tão simples, tão facilmente perceptível dos ensinamentos do Papa a partir dos evangelhos de cada missa diária. E ao mesmo tempo que cada palavra e cada imagem que ele usava, cada verbo, né, que ele às vezes punha como etapa na sua reflexão, e ao mesmo tempo como ele conseguia ligar as coisas todas e aprofundar também cada uma dessas coisas. Por isso ajudou-me bastante a articular, se quisermos, também aquilo que pode ser uma boa comunicação evangélica. Mas depois quando disse, mas isso não é bem um documento, até porque ele nem sequer estava a ler normalmente. Só um parênteses já agora, desculpa interromper, mas isso é engraçado que as minhas homilias depois do Papa morrer no dia 21, todas, claro, tinham com base no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos que estávamos a escutar, mas fui sempre ver o que é que o Papa tinha dito durante a pandemia. Nessa altura. Porque no fundo ele estava um bocadinho a assumir aquele papel de ser o pároco do mundo. O pároco do mundo, exatamente, sim. E portanto foi exatamente aí onde eu fui buscar também. Bonito. Olha, eu não tive essa ideia. Mas depois fui um bocadinho à procura, estava de facto, tem marcado sobretudo para estas últimas encíclicas, ou os últimos textos, né, da Laudato Si, da Fratelli Tutti. É um bocadinho a herança, a marca que deixa quase como síntese, como resumo daquilo que é a mensagem da Igreja nestas áreas, mas fiz ao contrário, fui à procura dos primeiros, e lembrei-me que a exortação apostólica, ou a encíclica, agora não sei dizer o título, mas que é, aqui eu tive que escrever, Evangelii Gaudium. Exortação apostólica. Exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é uma das primeiras, foi em 2013, e lembrei-me que foi uma base também do Sínodo Diocesano de Lisboa, que na altura eu participei, porque era vigário aqui de Cascais, então foi um dos textos que serviram de base, a Evangelii Gaudium, até porque aparece lá num dos números, que pudesse inspirar os vários sínodos a
a nível diocesano. Por isso o Sr. Patriarca, na altura, o Dom Manuel Clemente, um dos documentos de inspiração, havia o documento de trabalho, baseado também na auscultação das comunidades em relação a vários pontos, mas um dos documentos base que serviram de inspiração foi este Evangelii Gaudium, que eu na altura ali estudei com mais afinco, e depois a seguir há outra que é a Gaudate, ou Gaudete Exultate, que é um bocadinho, também tem a ver muito com o anúncio, com o testemunho do Evangelho, da alegria do Evangelho, mas de uma maneira, se calhar, mais voltada para os jovens, como a Christus Vivit. Por isso, eu destacava estes três, que têm muito a ver com a evangelização, têm muito a ver com o anúncio do Evangelho, em todas as áreas, mas com alegria, com empenho, com motivação, confiando na graça de Deus, mas saber que nós somos enviados, somos mandatados para anunciar o Evangelho. Por isso, eu diria, se eu quisesse recordar um documento escrito, eu iria para esses primeiros. Lembro também numa das apresentações a Fátima aqui da paróquia, nós usámos essa do Gaudete Exultate, daquelas normalmente têm todas as exortações apostólicas, tem um início que é basicamente a reflexão sobre o Evangelho, sobre o tema, sobre o tom, depois olhar para aquilo que é a missão prática na Igreja e dar-lhes propostas, dar-lhes incentivo, e essa parte do meio das encíclicas normalmente é assim o sumo principal das encíclicas. Eu lembro de usar essa articulação do Papa Francisco e ser tão frutuoso, ser tão limpo, tão claro e tão para todos. Por isso eu gostava de destacar estas duas, Evangelii Gaudium e a Gaudete Exultate, e que nós podemos recuperar constantemente. Julgo que não é assim uma novidade, mas é uma atualização. E é sempre uma síntese, porque cada Papa vai acrescentando, e por isso os outros Papas a seguir normalmente vão buscar aquilo que é a síntese do anterior para depois aplicarem para uma situação nova. Por isso, se quisermos, os últimos grandes documentos sobre a evangelização são estes dois do Papa Francisco. Então vamos a um gesto, ou um acontecimento. O que é que o Padre gostaria de sublinhar? São 1753, só que me vieram à cabeça, mas eu lembro do primeiro gesto, assim, aquele que eu não sei explicar, e acho que dificilmente as pessoas vão recordar-se deste gesto que não foi replicado por ninguém. Mas eu lembro quando o Papa Francisco foi ao Rio de Janeiro, à Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Era com o fuso horário, nós vemos as coisas do final da tarde e da noite lá, vemos-las cá à noite e noitinha. Por isso, eu e o Padre Paulino, na altura éramos os dois que vivíamos ali na casa paroquial, lá ligávamos lá os canais, ou o canal lá religioso que a gente tinha, e víamos aquela emissão em direto. E eram tardes e noites muitíssimo bem passadas. E eu lembro de um gesto que reparei, que foi quando o Papa Francisco está na favela e entra em casa de uma família, está com ela, não sei o que mais, e depois vem a pé até um campo de jogos. E um campo de jogos onde ele sobe assim, a um palanque, a um palco, mais ou menos, ao telhadinho lá do sítio, lá à frente do campo de jogos, para depois falar com toda a gente. E aquilo era o nosso inverno, aquilo foi em dezembro, julgo eu, não foi? Ou foi em agosto? O que é as jornadas? Sim, foi em agosto. Foi agosto. Mas era inverno lá, exatamente. Sim. Sei que mesmo na celebração, como é que se diz, na vigília e tudo, chovia e fazia um certo frio lá no Rio, mas pronto, mas estava a chover de vez em quando. Então, o Papa Francisco, quando entra no campo de jogos, entrou decidido, todo contente, para estar com as pessoas e para falar com elas e para as animar na fé, e logo a seguir vinha o séquito papal, não é? Os bispos, os cardeais, os seguranças, essas coisas todas, e eu notei que eles, ao entrar no campo de jogos, pararam e olharam para o chão. Eu imagino, ou seja, é pura e simplesmente uma imaginação, se calhar não aconteceu nada disto, mas aquilo que eu imagino é que aquilo estava tudo enlameado. Eles estavam com sapatinhos bonitinhos, e bem, como eu estaria também, se estivesse ao pé do Papa, não é? E eles ali, do género incomodados, será que eu também tenho que ir? Mas, entretanto, já o Papa estava para aí 5 metros à frente, que não hesitou, ou seja, não parou. Ou seja, ele passou da estrada para a lama com a mesma decisão, porque o que interessava era estar perto das pessoas. Por isso, aquela à vontade que ele manifestava, não é? Ao estar perto dos outros, e principalmente daqueles
que se calhar visivelmente não eram assim tão valorizados ou tão reconhecidos pela maioria, para mim foi um gesto muito, muito impactante, ou seja, de saber para onde olhar, não é? Saber o que é que nos conduz e saber o que é que nos dá força, o que nos dá ânimo, não é? Mas depois o engraçado foi que todos os cardeais, todo o séquito, como é óbvio, puseram o pé na lama, não é? O pé na poça, e foram atrás do Papa Francisco, mas logo com um sorriso bem rasgado e bem aberto na cara, e aí sim, foi uma das coisas que lá um dos comentadores lá desses vários programas dizia, quando da última missa ou da vigília final, em que ele dizia qualquer coisa do género: a Igreja não mudou nada com o Papa Francisco, ou seja, não se fez mudanças, mas a gente olha para a cara dos bispos e eles estão felizes. Sorriem, falam com os jovens, estão com os jovens, gostam de estar no meio das pessoas, gostam de estar, não sei. E ele dizia, não sei se são os bispos a mudar ou pelo menos é a nossa perspectiva de olhar para os bispos de outra maneira. O que é certo é que, pelo exemplo do Papa Francisco, há, de uma forma muito mais visível e reconhecida, esta proximidade, não é? Sem perder a solenidade da liturgia, mas esta proximidade pastoral e afetiva, né, dos bispos e dos cardeais com os jovens e com os jovens do mundo inteiro, e a quererem estar juntos, né? Por isso olha, lembro-me deste gesto que eu acho que nunca ninguém reparou ou nunca ninguém viu e só para ser original, que não vi também, só vi o Papa a não parar, a entrar todo contente e a subir lá para o palanque. Vi foi os outros todos a pararem, a hesitarem e só depois a arriscarem pôr o pé digo eu, na lama, não sei se era lama ou não, mas a irem atrás do Papa Francisco. E o teu gesto? Gesto, eu pensei em dois. O primeiro era assim um mais bem emblemático, muitos viram, como foi uma vez o Papa abraçar uma pessoa que tinha uma cara toda desfigurada na Praça de São Pedro. Pronto, por aquilo que era óbvio também desse abraçar até aquilo que é o mais periférico de todos, no fundo, também muito com esse traço do Papa Francisco. Mas, se calhar, outro gesto que eu tinha pensado também aqui a sublinhar, também se deu na Praça de São Pedro, que depois deu que falar, não é tanto pelo gesto em si, mas um bocadinho por aquilo que o Papa também voltou a pôr no mapa e na cabeça de muitos católicos, que estava assim meio esquecido durante uns anos, que houve uma vez que o Papa estava a passar no Papa Móvel, parou e estava assim uma pessoa numa cadeira de rodas e ao lado estava com um padre, o padre diz qualquer coisa ao Papa e o Papa põe assim as mãos na cabeça de uma pessoa e pronto, depois veio-se a saber a história, que era uma pessoa que estava, não sei se era possuída, mas estava com problemas em relação ao demónio, pronto, tinha qualquer coisa. E o Papa, se calhar foi o Papa que nos últimos anos, dos últimos Papas todos, foi o que mais falou sobre a existência no fundo, do demónio e daquilo que é, no fundo, seres espirituais, incorpóreos, e pronto. Portanto, se calhar esse gesto dessa benção que deu, que depois ele fez assim uma cara esquisita à pessoa que estava a receber a benção, mas que voltou um bocadinho a trazer isso aí ao de cima, e eu acho que foi assim, um gesto também que eu queria sublinhar. Muito bem, já agora, já que disseste dois, também só um gesto de... Até foi da vez que eu fui com a paróquia a Roma, em 2019, e foi engraçado. Ainda hoje a minha fotografia do telemóvel, eu não percebo nada disto, por isso pus na altura e nunca mais saiu, por isso já está cá há 6 anos, mas agora até vai parecer mal, se temos um novo Papa eu tenho que mudar a fotografia, mas tenho a fotografia do Papa como, dá para ver, né? É a fotografia do Papa como a fotografia do Papa como guarda, assim, com o óleo não sei de quê, como é que se diz. E isto foi uma fotografia muito engraçada, que na fotografia original ainda é mais visível, mas foi a Mariana que tirou a fotografia com uma máquina fotográfica normal e depois tirou com o telemóvel a fotografia ao ecrã da máquina fotográfica, só para mandar para o grupo, não é? Porque nós estávamos mais longe, ela estava mesmo ali à frente. Então é engraçado, por causa do jogo de sombras, parece que a mão do Papa está a sair do ecrã. Só tem uma cor diferente, né? Tem uma cor mais viva e depois, enquanto o ecrã é assim uma cor mais metalizada. Não é esse gesto do Papa a sair do ecrã, mas foi um bocadinho
Só nós estávamos lá desde, não sei, desde as 7 da manhã, ou das 7h30 da manhã, já não me lembro, a hora de Roma, e o Papa entra às 9, e depois é a catequese que a gente ouve em todas as línguas possíveis e imaginárias, os cumprimentos e as saudações da mesma coisa, e depois ele põe-se no Papa Móvel, e aquilo já é para aí, não sei, 11 da manhã, por isso nós já estamos lá 4 horas, e o Papa não se cansa de fazer não sei quantas voltas ao recinto, de estar com todas as pessoas, a querer ver cada um. E eu só pensava, mas que canseira, vai-te embora, que nós temos que ir tomar um pequeno almoço, ou já estamos aqui cheios de sol, já te vimos para aí 5 vezes, já chega, não é? Mas a vontade dele, genuína, não é? De estar perto, de estar junto. E aquilo era só todos os dias, ou todas as semanas, não é? E por isso esse gesto também natural e instintivo, né, da alegria de estar perto e olhar para cada um, como tu depois referiste também nessas imagens mais fortes, mais visíveis ou mais invisíveis, né, daquelas coisas que tu disseste. Sim. Então, e para... Um desafio. E o desafio é mais difícil, mas pronto, já pensaste em algum? Eu pensei, é um bocadinho genérico o desafio que eu vou dizer, porque é o seguinte... e está um bocadinho relacionado com a forma como o Papa se apresentou pela primeira vez. Sim. Que o Papa, quando apareceu na varanda do... Onde é que foi? Na varanda da Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro, exatamente. Ele disse que foram escolher um Papa ao fim do mundo para Bispo de Roma. Este era o Bispo de Roma. Bem, e sem querer levantar polémicas em nada, mas lembrando-as todas, todos sabemos que não apenas com o Papa Francisco, mas com o Papa Bento, muitas vezes há muitas coisas que vêm ao de cima e que, sobretudo depois nas notícias, ouvimos este disse isto, este disse aquilo, e muitas coisas assim a pôr um bocadinho as coisas num plano político, em tantas coisas. Eu acho que assim que o desafio que deixa não só o Papa Francisco, mas também depois na sequência do Papa Bento, é nós, enquanto católicos, e não me entendam mal, ok? Mas de facto acho que o Papa é o sinal da unidade, é essencial para manter a comunhão, o caminho unidos, digamos, àquilo que foi a revelação que Jesus Cristo deixou para nós, mas acho que nos ensinou, se calhar, ter estes 2 papas que agora nos precederam, a viver, de facto, com as coisas bem postas no sítio. Ou seja, nós estamos aqui e somos católicos e, de facto, aquilo que nos deve unir é Cristo, não é? Jesus. Portanto, nós temos Jesus pela Igreja sempre e pela pessoa do Papa, que pode ser muito diferente, nós recebemos esse mesmo Jesus. Portanto, Jesus é o fim sempre, e quando o Papa se apresentou como Bispo de Roma, eu acho que não foi por acaso, que acho que era precisamente para, no fundo, fazer o forward, para apontar para cima e dizer-nos, olha, calma aí, é o Papa, é verdade, é o nosso pai espiritual, temos muito afeto por ele, mas atenção que ele é sempre um forward, não é? Está sempre a apontar para qualquer coisa mais, não é? E quando nós olhamos às vezes para as polémicas todas que aconteceram, coisas que se calhar depois têm de ser mais esclarecidas, isto ou aquilo ou tudo mais, é lembrar sempre que, no fundo, é um instrumento de Deus, mas não é Deus, não é? Ou seja, é alguém que aponta para Jesus, que ele sim é Deus, não é? E que aquilo que o seu papel é também é apontar-nos para isso, para essa pessoa e essa revelação que recebemos por Jesus. Portanto, pôr as coisas no devido lugar, não é? E acho que nos ajudou ter agora também o pontificado do Papa Francisco, digamos, a viver as coisas com mais calma e a não vivermos, não sei se já aprendemos totalmente isso, não é? Ou pelo menos eu, falo por mim, mas aprendemos a viver não com a mesma forma como vivemos as coisas na política, não é? Ou seja, que este diz isto, portanto vamos lá contrabalançar e depois temos de andar à pancada e não sei o quê, a ver quem é que fica no fim. Não é essa a lógica da Igreja, não é? Não é essa a lógica de Jesus. São servos que nos ajudam a apontar para a nossa união com Deus. Eu é mais ou menos também aquilo que tu disseste, mas eu diria se calhar de outra maneira ou a partir de outra... Mas se for na praia é exatamente igual. E estavam a lembrar daquilo que foi o meu percurso, o meu caminho em relação à relação, entre aspas, não é? Mas à forma como olhei para o Papa João Paulo II, para o Papa Bento XVI e agora para o Papa Francisco, e estava a lembrar mais vezes daquilo que é o ensinamento dos pais aos pequenininhos, não é? Quando começam a dizer que está ali Jesus, não é? Que normalmente estão a apontar para o sacrário ou para a hóstia consagrada, mas a pessoa que eles olham é o padre.
E às vezes começam a olhar e veem o padre como o Jesus, não é? Sim. E também é verdade, não é? Mas não conhecem o padre de lado nenhum, é o Jesus. É o Jesus, é um Jesus que é-lhe muito próximo, que é muito querido, por isso a imagem que eles criam na cabeça deles, não é? Tem aquela imagem humana que está diante deles. E eu, como tu também, mas nós nascemos com o Papa João Paulo II. É certo que ele só foi eleito em 78, eu nasci em 77, por isso eu tive ali um ano completamente consciente de quem o Papa era, o Papa Paulo VI, e depois o João Paulo I, de quem eu tinha muitas saudades, mas pronto, mas o Papa sempre da minha vida, por isso eu sempre que falava do Santo Padre, do Ministério de Pedro, de qual é que é o seu papel na vida da Igreja, eu olhava para o Papa João Paulo II, que era o único Papa que eu tinha conhecido na vida, e por isso ele era o rosto visível do que é o ser São Pedro, né? São Pedro da cadeira, ou na cadeira, né? E depois veio o Papa Bento XVI, de que eu já conhecia um bocado na lógica da teologia e também de algumas experiências também de ensino e de celebrações com o Cardeal Ratzinger, por isso havia ali já uma certa afinidade e também o certo da obediência e do cuidado que superava aquilo que era a visão exterior que as pessoas faziam dele, por isso eu obriguei-me, no bom sentido, sem como é que se diz? Sem força nenhuma, ou seja, sem esforço nenhum, é isso que eu digo, como é que se diz? A respeitar, a venerar, a obedecer, a seguir, a defender. Eu sou para fazer isso, mas a defender a figura e a palavra do Papa Bento XVI, os ataques eram tão irracionais, tão ilógicos, tão desfasados da realidade, que às vezes até era esquisito a gente voltar ou contrariar esses argumentos, porque parecia, vocês estão a ver uma coisa que não existe. Então, responder a uma pessoa a dizer isso, parece que nós é que não conseguimos estar a... Ou que estamos a desviar o assunto. Sim. Mas pronto, o Papa Bento XVI foi bom, e depois a vinda dele aqui a Portugal foi também muito bonita, é muito decisiva. E depois veio o Papa Francisco, de quem toda a gente gostou, não sei se era porque já estavam com saudades de gostar de um Papa, não é? Porque gostavam muito do Papa João Paulo II, e depois tiveram ali um vazio, entre aspas, pelo menos um vazio mediático em relação ao Papa Bento XVI, mas o que é certo é que foi aceite, teve sempre boa imprensa, no bom sentido, boa imagem, e às vezes eu também, por causa disso, pus um bocadinho na retranca, até porque ele, durante muito tempo, as catequeses em termos de conversa não lida, ou seja, por isso conversa com a multidão, a quantidade de vezes que ele batia nos padres era uma coisa impressionante. Eu só ia pensar, mas ele não foi padre, nunca foi padre, não conhece os padres, ou os padres que ele conhece são assim todos tão maus, não é? Por isso, eu lembro na Igreja da Misericórdia, do Amor de Deus, não é? Que não tem transmissão, por isso eu se calhar às vezes posso fazer comentários assim um bocadinho mais livres, que não vão aparecer nunca no YouTube, nem nunca vão ser replicados. Eu lembro de, às vezes, me queixar, não é? do Papa, está sempre a bater em nós, e ele dizer, e eu gosto e preciso, não é? Que ele me chama a atenção. O problema é que ele esquece que está a dar poder a todo o género de pessoas, a todo o género de lugares, para quando olharem para os padres só verem isso, não é? Só verem os padres da burocracia, ou os padres não sei do quê, ou os padres que só dizem que não, ou os padres que fazem não sei o que mais, e não é verdade, mas pronto, está a dar armas, não é? Que os outros não sabem mexer, mas usam muitas vezes. Eu até me lembro de uma vez de uma das irmãs, antes da missa, toda contente, a dizer: Padre Nuno, hoje o Papa disse bem dos padres. E eu, como? Quê? Então até era para o dia do Sagrado Coração de Jesus, ou lá perto, não é? Então estava a falar muito da santificação dos padres e de como eles são uma coisa tão boa e tão necessária, e tão isto e tão aquilo, não é? Mas pronto, mas esse contraste que não era com o Papa, era com a forma como as pessoas lidavam com o Papa, como as pessoas o aceitavam, o ouviam, o seguiam, não é? Fez-me de facto muito bem, até porque eu também já sou padre há 20 e tal anos, e já parece que é pouco, mas já estou aqui assim numa certa meia-idade, ou seja, já não muito mais para ver, não é? E dizer mais 2 ou 3 papas no máximo, não é? Mas fez-me crescer muito nesta real comunhão de igreja, que não depende do nome do Papa, não é? Nem do papel ou da forma como ele exerce o seu ministério, mas depois depende disso que tu disseste, né? De ser o Bispo de Roma, sinal de unidade e de comunhão de toda a Igreja, e também ser o primeiro exemplo, né? O ir à frente como exemplo de caridade.
Sim, porque acho que é sempre uma tentação, não é? Que nós vemos a Igreja como se fosse, vamos lá fazer aquilo que o Papa diz tal e qual e estamos à espera que o Papa diga isto ou aquilo. Não, Sim. ou seja, de facto, Jesus já falou, não é? Já falou e já temos a boa nova a dar ao mundo Sim. inteiro, cada um no seu contexto, portanto nós aqui Claro. em Portugal, nós não sei o quê, e claro, com a direção do Papa, que sobretudo naquelas questões que são mais importantes e que também muito desafiantes, que vão aparecendo agora nos dias de hoje, seja nas inteligências artificiais ou noutros assuntos que de facto influenciam a vida das pessoas, Sim. com essa liderança também que nos ajuda a navegar no meio destas águas. Mas, ou seja, não fiquemos à espera, não é? Ou Sim, seja, sim, não é como nos partidos em que o líder diz, portanto vamos todos por ali, vamos todos batalhar porque o líder está a dizer e esta é a direção, e portanto qualquer coisa que eu me possa sentir que estou inspirado, mas se não é bem ali, então é uma coisa má. Não é por aí, não é? Até de facto... Sim. O tom do Ministério do Serviço do Papa Francisco é claramente pastoral. Uhum. E conversas pastorais, como é óbvio, não podem ser nunca baseadas em mentiras, em meias-verdades, em não sei o quê, mas são conversas, são palavras que transmitem uma presença, não é? E que transmitem uma presença num diálogo, ou seja, num tu a tu. O problema é esse, o problema depois são as generalizações das conversas pastorais. O Papa Bento XVI era claramente uma conversa doutrinal, mas se a doutrina for também uma coisa seca e que não nos leve e que não nos dê segurança, não é? Que não seja aquele combustível para depois nos pôr em missão, é que é mau. Por isso, o ideal é a gente saber ler estes dois tons a dizer e a anunciar a mesma verdade. Por isso, sermos servidores e conhecedores e amantes da verdade. E, ao mesmo tempo, isso só é verdadeiro mesmo, só é completamente verdadeiro, se pusermos em prática no concreto, em pessoas concretas, que têm as suas... E a mesma coisa, eu só posso amar e servir em nome de Deus quando faço à sua maneira e baseado e fortalecido pela sua graça. Por isso, às vezes, nós não conseguimos distinguir o género literário, se quisermos, ou o género linguístico, né, do anúncio das pessoas. Sim. E, como é óbvio, não devem ser nunca contraditórios, como é óbvio, mas é preciso estar atento. Sim. Então, e para terminar, Padre Mendo, para não ficar... Faltava aqui uma linha aqui na descrição do episódio. Já vamos a quanto tempo? Eu nem sei. Estamos 40 minutos, 41, por isso então dá para terminar estas duas coisas. Então, agora de uma forma mais concreta. Quando disse em Cascais, é porque o Papa veio cá a Cascais e convém recordar isso, nós vamos ter uma avenida gigantesca com o nome de Papa Francisco. Já temos uma réplica da pintura, da pintura lá da casa, da sala onde ele se encontrou com os jovens das escolas ocorrentes e onde ele próprio também rabiscou e terminou a pintura. Então, mas diga lá onde é que é essa avenida, que eu aposto que, se eu não sei, muita gente também não há de saber onde é que é essa avenida. Mas vamos ter ainda alguns episódios para dizer, mas vai ser, acho que já foi decidido em reunião de junta, pelo menos eu recebi uma mensagem do Sr. Presidente da Junta há uma semana, ou coisa parecida, a dizer que ia à reunião e que tinha sido aprovada, e por isso vai ser, tinha que ser um sítio ou numa rua nova, mas depois ficava um bocadinho desligado, um bocadinho fora, e o Papa teve de facto em ruas concretas então a decisão foi a rotunda da saída da autoestrada, ali no Estoril, a rotunda grande, chamar-se Rotunda Papa Francisco. Foi aí que o Papa Francisco entrou no nosso concelho. Veio pela autoestrada, mas ao entrar nas nossas ruas foi nessa rotunda grande do Estoril, lá em cima, e por isso essa vai chamar Rotunda Papa Francisco e vai ser abençoada ou inaugurada no dia 31 de maio, que é o dia jubilar diocesano, que vai decorrer também ali no Estoril, e um dos momentos desse dia vai ser a inauguração dessa rotunda. E depois no dia do Conselho, dia 13 de junho, que é o dia de Santo António, e nós vamos fazer também a procissão de Santo António, aqui pelas ruas de Cascais. Com o Bispo Auxiliar, não é? Com o Bispo Auxiliar, o Dom Rui Gouveia, que vem cá crismar também nessa manhã. Vamos ter a inauguração, bênção, da avenida, que na prática é a avenida que liga ali o início da Cidadela, ou pelo menos a esquina ali do jardim da igreja, não é? Ter a Cidadela de um lado e o jardim da igreja deste, passa pela rotunda João Paulo II, não é? E depois continua deixando o Museu Paulo Arrego e o estacionamento do hipódromo, não é? Por isso decidiram, e bem, não incomodar muito os habitantes ou os moradores, porque mudar o nome de rua é um filme. Para mudar depois as coisas todas nas finanças e em todos os contratos, em todas as empresas. Então, na prática, as únicas duas instituições que têm que mudar o número de polícia vai ser o Museu Histórico, não é? O Arquivo Histórico,
que é logo aqui na Casa Sommer, logo no início da avenida, depois da rotunda, e depois o próprio do Museu Paulo Rego. Por isso são duas instituições públicas que não terão de grande dificuldade em mudar o nome da rua. Por isso vamos ter aqui a Avenida Papa Francisco, com uma rotunda para Papa João Paulo II ali pelo meio, e é mesmo nessa avenida que já está o mural de azulejos a replicar essa pintura do Papa Francisco, em que ele terminou com um rabisco verde, por sinal, que continua verde. Mas pronto, mas então, tendo em conta que o Papa Francisco veio cá a Cascais, queres comentar assim algum episódio direto com o Papa Francisco ou aqui em Cascais, como tu bem entenderes? Ou seja, não tem que ser territorialmente em Cascais, mas no sentido de proximidade com o Papa Francisco. Na verdade eu aqui em Cascais vi-o como qualquer cascalense a passar aqui na rua e ir até às escolas ocorrentes. E foi muito feliz, com certeza. Experimentaste a felicidade e a alegria da população de Cascais. Sim, eu diria que se calhar foi mesmo esse momento da expectativa do Papa quando passava, que o quê? Que foi bom, tivemos aquilo às 7 da manhã e com os jovens que estávamos a participar nas jornadas, aqui das paróquias de Cascais e Estoril, e foi bom. Foi assim uma manhã engraçada, que tivemos de também ser criativos, porque como íamos ter catequese à mesma hora em que o Papa passava, pensámos, não faz sentido. Tipo, o que é que vamos fazer? Claro. Vamos estar dentro da igreja. A catequese vai ser o Papa Francisco à nossa frente, é uma boa catequese. Sim. E depois houve catequese efetivamente mais curtinha, houve missa com os bispos de Liverpool e Birmingham, eram os dois exatamente, que vieram cá a celebrar a missa. Nós nesse dia fomos à missa em inglês, aqui na igreja paroquial, e pronto, e depois tivemos essa celebração que estava também com um coro da África do Sul. E estava em casa do Miguel e da Maria, acho que foi uma festa, foi espetacular. Pronto, e foi isso. Portanto, essa passagem do Papa aqui à frente, que no fundo era viver em paróquia esse encontro com o Papa, porque depois nos outros eventos estávamos todos muito maiores, portanto era muito mais, assim foi aqui. Portanto, o ser aqui e com as pessoas que estamos habituados a ver todos os dias tem outro sabor. Sim, eu, se me permitires, até porque tenho 4 minutos, posso dizer dois. Um de proximidade, não é, pessoal, e outro também aqui em Cascais. Começo com a proximidade pessoal, ou seja, em 2019, cerca de um mês e meio depois do meu pai morrer, eu sou convidado para ir a Roma, lá com esta coisa das escolas ocorrentes, que na altura ainda não conhecia muito bem, e depois, por muitas vicissitudes que não vale a pena aqui contar, vejo-me sentado ao lado do Papa, ao lado mesmo do lado, ou seja, de tal forma que eu, ao meio da conversa, eu tinha a minha mão em cima do braço do Papa, como se ele fosse o meu pai, não é? Como se ele fosse o meu melhor amigo. Por isso foi essa proximidade que ele me permitiu ter, não é? Inesperada, mas depois no final, quando estávamos nas saudações, nos cumprimentos, eu ofereci-lhe aqui em nome da paróquia uma réplica da estátua de João Paulo II, que ele gostou imenso e conversou imenso sobre o João Paulo II, o que é que estava aqui a fazer em Cascais, a não fazer em Cascais, e depois ele quis deixar a estátua para a própria das escolas ocorrentes, lá para ficar lá na sede, todo contente. O Zé Maria, o amigo dele, roubou-lhe logo a estátua da mão, e o Papa olhou para ele e disse, mas tu nem queres que eu te abençoe a estátua? Então ele foi lá buscar a estátua à pressa para o Papa abençoar a estátua à nossa frente. Então tivemos ali um bocadinho e eu de repente deixei de ter italiano suficiente, já não sabia o que é que havia de dizer ao Papa. Então larguei-lhe a mão para me ir embora, né? E ele não me largou a mão. Era do género, era o Papa que me estava a agarrar e que não queria que eu fosse embora, e por isso foi aquela lógica do Papa querer estar com cada um, ou seja, querer tirar-nos a pinta, não no sentido de avaliação, mas no sentido de comunicação, ou seja, quis nos dar-se, né? Quis olhar para nós, quis que aquela presença nos mudasse, nos transformasse, não é? E de uma forma muito simples, agarrar a mão e olhar nos olhos, não é? E eu, sem saber o que dizer, eu na prática tinha pensado, até italiano na altura, né? Como é que eu vou dizer isto? O meu pai morreu no mês passado, hoje é dia do pai, e por isso eu olho para si como meu pai, até porque o meu pai também se chama Francisco, e por isso queria agradecer esta bênção de Deus, de poder ter este abraço lá do meu pai do céu. Mas não consegui dizer-lhe, não é? Mas eu acho que ele percebeu, e aquele silêncio de olhar, de me agarrar, de não me deixar fugir, foi um bocadinho dessa experiência. Mas depois a minha experiência aqui em Cascais, ao contrário de ti, que foi assim na rua, com barulho e com festa e com alegria, nós estávamos lá sentados lá na salinha, todos ao molho,
com as indicações lá dos diretores a dizer ninguém se levanta, ninguém não sei o quê, ninguém não sei o que mais, não fazem barulho, não cantam alto, não, o Papa vem de cadeira de rodas, por isso nós não precisamos. Por isso foi o princípio, né? Ele lá estava eu sossegadinho em cima de uma cadeira, né? Mas o que gostei muito dessa experiência, até porque foi a primeira vez que vi o Papa cá em Lisboa, não é? Porque ele tinha acabado de chegar e eu ainda não tínhamos estado juntos, só depois disso é que foi a cerimónia de acolhimento, a celebração de acolhimento, mas foi... E depois eu vi o contraste, não é? Eu estive depois com o Papa em algumas outras celebrações e eventos, mas aqui nas escolas ocorrentes foi o único sítio público, não é? Que depois ficou traduzido lá nos livros dos discursos das jornadas, foi o único sítio onde ele falou de improviso sem rede sempre, ou seja, não havia nenhum texto que ele se tinha a basear para depois improvisar, não é? Improvisava 100%. Improvisava 100%, não tinha nada preparado, e por isso foi o à vontade, a alegria, a atenção, o cuidado, não é? Ou seja, nós no final comentávamos, ele estava em casa, sabe? Ele não nos veio visitar como um turista, não nos veio visitar assim como um hóspede importante, não é? Ele veio a casa, que é a nossa casa, mas ele também sentiu-se em casa e nós estivemos na casa com ele. Por isso, a forma atenta, paternal ou paterna com que ouviu todos os jovens, como procurou responder na linguagem que eles entendessem, e depois a forma bonita, tão pedagógica, com que ele deu uma catequese sobre o bom samaritano, no ícone do bom samaritano que deixou às escolas como presente da sua passagem. E que eu convido todos a lerem, a verem, não é? É muito fácil, basta pôr Papa Francisco, Cascais, escolas ocorrentes, bons samaritanos, é facílimo de ver os vídeos, é facílimo de ver os textos, e é uma catequese tão simples, tão bonita para todos, para todos cristãos e não cristãos, conhecedores da Bíblia e não conhecedores da Bíblia, e por isso eu recordo o Papa Francisco em Cascais como o Papa Francisco em casa, na sua e na nossa casa. E pronto, e assim... Papa Francisco, já esperamos nós e rezamos muito que já esteja na casa do Pai, na casa eterna, junto de tantos também já nos precederam na fé, e claro, nos continua também a inspirar na comunhão da Igreja, acolhendo e rezando por este Papa, que o Senhor já escolheu, mas que os cardeais ainda precisam de pôr o papelinho lá na urna para confirmar essa escolha. Muito bem. Últimas palavras, dizer adeus, olá, boa tarde. Podem enviar comentários, o que quiserem para o... Quer dizer, não sei se temos visto o e-mail, para dizer a verdade, mas podem mandar na mesma. Pode ser que a gente, quando se sentir com menos inspiração para ir à procura de temas, então mandem os e-mails à vontade que a gente vai ver. podcast@parocadecascais.org. Se não, mandem mensagens, falem-nos connosco na rua, né? Um pombo correio para trazer uma mensagenzinha. E pronto, vamos tentando falar... Olha, o melhor possível, todas as semanas. Agora tem sido um bocadinho mais difícil, mas agora também já vamos voltar outra vez à velocidade de cruzeiro, e temos a eleição do novo Papa, e temos assim muitas coisas a acontecer, não é? Que com certeza vão ser motivo também de conversa e de diálogo aqui entre nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos a isso. Continuamos a rezar. Vamos